Olá, meu nome é Samuel da Silva Feitosa e hoje falarei para vocês um pouco sobre linguagens de programação funcional. Este vídeo é resultado de um trabalho da disciplina Projeto e Implementação de Linguagens de Programação do curso de mestrado da Universidade Federal de Santa Maria, ministrada pelo professor Eduardo Kessler Pivetta. Nesta apresentação, eu tenho a intenção de apresentar uma introdução às linguagens funcionais, alguns fundamentos básicos, incluindo a ideia do cálculo lambda. Após isto, citarei alguns exemplos de linguagens e a linguagem precursora desse paradigma, para depois comentar sobre detalhes específicos da linguagem Haskell, incluindo algumas questões de projeto da mesma. Quando falamos em paradigmas de programação, nos referimos a um modelo, padrão ou estilo de programação suportado pelas linguagens, agrupando certas características comuns. Como exemplos, temos o paradigma imperativo, orientado a objetos, funcional, lógico, etc. Agora, programar em uma linguagem funcional significa basicamente definir funções matemáticas e utilizar o computador para avaliar essas expressões ou funções. Nós aprendemos funções matemáticas desde o ensino fundamental, portanto, não deve ser tão complicado aprender uma linguagem nesse paradigma. A maioria das linguagens funcionais são baseadas na notação lambda, de Church, a qual, dentre outros detalhes, permite a definição de funções sem a necessidade de especificar um nome, ou seja, definimos apenas a operação que será realizada a partir de uma entrada. Então, como podemos perceber nesse slide, a função matemática que expressa o cubo de x pode ser reescrita através da notação do cálculo lambda por lambda x ponto x vezes x vezes x, indicando que um valor será repassado para o x antes do ponto e será aplicado em cada ocorrência de x após o ponto, como se fosse o bloco de uma função. Então, o x antes do ponto seriam os parâmetros repassados para a função e os x após o ponto seriam a aplicação dessas variáveis dentro do corpo da função. Há vários pontos que diferem a programação funcional dos paradigmas tradicionais. Primeiro, que as linguagens imperativas e orientadas a objetos têm sua implementação baseada na arquitetura de von Neumann, que trabalham basicamente com referência às células de memória, que são as variáveis, e a alteração dos valores contidos nas mesmas através de funções, métodos, etc. Como já dito, o paradigma funcional utiliza a notação de Church, o qual não possui o conceito de referência às células de memória, trabalhando apenas com valores passados para funções e produzindo um resultado. Sendo assim, para determinada entrada, a função sempre produzirá a mesma saída, evitando os chamados efeitos colaterais. Outra característica importante desse paradigma é que a execução das expressões é controlada por condições e recursão, e não pela sequência ou pela repetição iterativa, que é comum em linguagens imperativas. As linguagens de programação funcional trazem consigo um alto poder de expressividade. Com elas, podemos aplicar funções sobre conjuntos de dados, principalmente através de funções de alta ordem, nos permitindo executar computações complexas em chamadas simples de funções, conforme será demonstrado em exemplos no decorrer dessa apresentação. As principais funções a serem aplicadas sobre as listas são mapeamento, que aplica alguma computação sobre cada elemento e retorna uma nova lista modificada, a filtragem, que permite, a partir de uma função, selecionar os elementos que deseja retornar, e a redução, que efetua alguma operação sobre todos os elementos da lista e apresenta um resultado. Como exemplos de linguagens que implementam o paradigma funcional, podemos citar as linguagens Lisp, Scheme, ML, Haskell, dentre várias outras. Na sequência dessa apresentação, falaremos um pouco sobre a linguagem Lisp e mais especificamente sobre alguns detalhes de implementação da linguagem Haskell.
A linguagem Lisp foi a precursora das linguagens funcionais, projetada por John McCarthy entre 1958 e 59. Ela tem seu nome baseado em List Processing, ou seja, foi projetada para ser eficiente na manipulação e processamento de listas. Inicialmente foi definida apenas com listas e átomos, sendo os átomos os dados que estariam contidos nas listas, podendo ser números, identificadores, etc. Deste modo, a linguagem não possuía tipos. Após vários anos e vários dialetos de Lisp, foi desenvolvido o Common Lisp, que é uma tentativa de unir todos os aspectos desenvolvidos nas diferentes implementações da linguagem Lisp. Vejamos um exemplo da execução e sintaxe do Common Lisp para uma função simples que calcula o fatorial de um número. Primeiro, vamos visualizar o código-fonte. A linguagem Lisp, ela tem uma sintaxe forte, bem carregada, com parênteses. Os operadores são prefixados, né? Então, aqui temos definido a função fatorial, de modo que ela verifica se a variável n for igual a 0, retorna 1. Se não for, ele faz a multiplicação do n pela chamada recursiva do fatorial, passando por parâmetro n-1. Na sequência, na última linha, temos apenas a chamada da função fatorial, passando o número 10 por parâmetro. Executando essa função, estamos passando esse código-fonte para o interpretador SBCL, que é uma implementação do Common Lisp. Podemos notar aqui a criação da chamada fatorial, que foi aquela que nós criamos no nosso código-fonte, e aqui o resultado do cálculo do nosso fatorial de 10. Na sequência, falaremos um pouco sobre a linguagem Haskell agora, com mais detalhes. A linguagem Haskell foi batizada em homenagem ao matemático Haskell Brooks Curry e teve a sua concepção em 1987. Em 1997, foi lançado seu último padrão semi-oficial, chamado de Haskell 98, que especifica uma versão mínima e portável da linguagem. O Haskell é dito como uma linguagem funcional pura e fortemente tipada. Deste modo, evita problemas com efeitos colaterais, já falados anteriormente, e possibilita a detecção de erros e provas de corretude dos programas desenvolvidos. Apesar de ser fortemente tipada, o Haskell possui um sistema de inferência de tipos, permitindo escrever funções sem definir os tipos de dados recebidos por parâmetros. Agora, para entendermos alguns conceitos e estratégias de implementação da linguagem Haskell, veremos alguns exemplos. Neste primeiro exemplo, foi criada uma função chamada contains para verificar se um determinado elemento está contido em uma lista. Para entendermos um pouco este código, vejamos o seguinte. A primeira linha indica o nosso protótipo da função chamada contains, que recebe um parâmetro char, que é o caractere que será verificado se está contido na lista. O nosso segundo parâmetro é uma lista de char, que pode ser percebido pela sua denotação entre colchetes, e retornando um booleano. Entendendo bem, então, o último parâmetro é o tipo de retorno, o último item dessa nossa lista, e os outros são os parâmetros efetivos da nossa função. Esta função, como a gente pode perceber, trabalha com um conceito chamado pattern matching, ou seja, casamento de padrões. É um dos principais conceitos do Haskell. Primeiro de tudo, ele verifica se foi passado um caractere em uma lista vazia, significa que não existe um determinado caractere numa lista vazia. Então ele retorna false. Caso não bata com esse primeiro padrão, ele vai verificar a linha subsequente, que vai
fazer o seguinte verificação: se este caractere está contido numa lista que já está sendo dividido em duas listas, a primeira sendo um caractere representando o primeiro elemento da lista e o restante da lista, nesse nosso exemplo utilizado como head e tail. O corpo desta função está verificando se o caractere passado por parâmetro é igual ao elemento recebido, ao primeiro elemento da nossa lista, então retorna verdadeiro. Significa, verificou o elemento passado por parâmetro igual a um dos elementos contidos na nossa lista. Caso não seja verdade isso, ele vai cair no senão, vai verificar novamente, através de uma chamada recursiva, se contém o elemento passado por parâmetro C no resto da nossa lista, ou no tail da nossa lista. Então, através dessa chamada recursiva, vemos outro conceito chamado recursão, que ele vai fazer como se estivesse percorrendo todos os elementos da nossa lista e verificando item a item para saber se o caractere passado está contido ou não nesta lista. Para executarmos este código, vamos rodá-lo através do interpretador do Haskell chamado GHCI. Então, chamando aqui através do terminal, vamos visualizar em primeiro lugar o nosso código, exemplo 1.hs, este mesmo código que a gente tem na apresentação de slides, e vamos rodá-lo com o GHCI, exemplo 1.hs. Para mim chamar essa função, eu passarei o nome, contains, qual caractere que eu quero buscar e qual lista que eu quero que ele faça a busca, a verificação de existência. Primeiro passei um caractere A e uma lista contendo 3 caracteres diferentes. Rodando ela, ele me retornou um booleano indicando que sim, o A está contido na lista. Repetindo esse mesmo teste, só retirando o A, percebemos que o A não está contido naquela lista e a função me retorna false. Voltando para a nossa apresentação, vejamos um outro exemplo que apresenta a ideia da avaliação preguiçosa, ou o chamado lazy binding, que é aplicado nas avaliações das expressões em Haskell. Com este conceito, é possível criarmos estruturas de dados infinitas. Um exemplo simples aqui, podemos verificar, temos uma função chamada dobro, que recebe um inteiro e retorna um inteiro. Então, o dobro de x é igual a x mais x. Temos uma outra função chamada triplo, que recebe um inteiro e retorna um inteiro. O triplo de x é 3 vezes o x. Aí nós fazemos uma chamada da função dobro aplicada no triplo de 2. O que de fato internamente o Haskell faz é avaliar primeiro a expressão dobro e não o parâmetro da função. Então seria algo como dividir a chamada em triplo de 2 mais o triplo de 2. Basicamente isso aqui seria o resultado deste x mais x aqui aplicado na nossa função. Aí sim ele vai executar o triplo de 2, que seria 6, mais o resultado da triplo de 2, que é 6, resultando num valor 12. Vamos executar esse código também, só para fins de curiosidade. Vamos visualizar o código, está aqui, o dobro, a função dobro e a função triplo. Chamamos novamente o GHCI, exemplo 2. E aí nós chamaremos o dobro do triplo de 2. Vai nos retornar o valor 12, como já havia sido comentado na apresentação. Se nós pensarmos neste conceito de avaliação das expressões na linguagem C, primeiro de tudo, o que seria feito na linguagem C seria o resultado do triplo de 2. Ou seja, em C não há o conceito de avaliação preguiçosa. Primeiro avaliaria o parâmetro para depois avaliar
a função chamadora. No caso do Haskell, ele tenta postergar ao máximo a visualização daquele parâmetro. Isso indicando a nossa avaliação preguiçosa. Aí, no nosso terceiro exemplo, temos as listas e tuplas em Haskell. Tuplas e listas são diferentes conceitualmente no Haskell. Uma lista ela pode conter um conjunto de dados de um só tipo, enquanto as tuplas podem conter diferentes tipos de dados. Então, em Haskell, uma lista é denotada por colchetes. Então, se eu tentar passar uma lista com um número, um caractere e outro número, ele não vai permitir, porque a lista tem que ter só um tipo de dado. Já numa tupla, eu posso estar criando uma tupla com tipos de dados compostos, então passando um número, um caractere e outro número. As tuplas denotadas por parênteses. Vamos executar novamente o GHCI e fazer esta verificação. No caso, vou passar uma lista com tipos de dados não permitidos, ele vai me retornar um erro dizendo que eu não posso misturar os tipos de dados nessa lista. Agora, se eu trabalhar com uma tupla, não há problema nenhum, ele me retorna, apresenta os itens que eu tinha adicionado nela. Outro conceito interessante nessa linguagem é o conceito de funções curry, também chamados assim devido ao matemático Haskell Curry. Será apresentado neste nosso exemplo 4. Oficialmente, toda função em Haskell recebe apenas um parâmetro. Neste caso, nós temos a nossa função multi2, que por definição em seu protótipo recebe um inteiro por parâmetro, outro inteiro por parâmetro e retorna um inteiro. O desenvolvimento da função, então, recebe um valor para x, um valor para y e faz a multiplicação desses dois. Se percebermos aqui, temos a multiplicação, a chamada da função multi2 passando o parâmetro 3 e um outro parâmetro 3, que posteriormente será realizada a multiplicação deles. Esta mesma função pode ser chamada conforme essa linha, a linha abaixo. Multi2, passando 3 por parâmetro, tudo isso entre parênteses, e mais um 3 sendo passado por parâmetro na sequência. Aí, a função multi2 recebeu o primeiro parâmetro 3, internamente o Haskell retornou uma função, recebeu o outro 3 passado por parâmetro. Deste modo, nós podemos fazer algumas implementações interessantes, conforme pode ser visto na linha seguinte. Let multi1 com 3 é igual a multi2 3. O que estamos fazendo aqui? Criando como se fosse uma espécie de alias para a função multi2, já passando o primeiro parâmetro para ela, que é o número 3, e dando um novo nome chamado multi1 com 3, onde qualquer número que eu passar por parâmetro vai ser multiplicado pelo 3 que a gente já passou na primeira tentativa. Fazendo a chamada, então, multi1 com 3, passando o número 2. Para testarmos essa funcionalidade, vamos novamente executar no terminal. Então, olhando o nosso exemplo 4, temos apenas a função multi2 definida, fazendo apenas a multiplicação de um parâmetro com o outro, e vamos rodá-lo no GHCI. Então, executando primeiro a chamada do multi2, passando dois parâmetros, nos retorna 9. Executando novamente, do formato que está definido no nosso slide também, nos retornando 9. E aí, fazendo a utilização do let, multi1 com 3, recebendo a nossa função multi2 já passando um parâmetro. Feito isso, podemos chamar a função recém-criada e nos apresenta o resultado do número 2 multiplicando com o número 3 passado anteriormente, apresentando o resultado 6. No nosso quinto exemplo, então,
apresentaremos o conceito do lambda em Haskell. Em geral, enquanto estamos programando nessa linguagem, utilizamos funções nomeadas. Mas, como dito anteriormente, essa linguagem suporta 100% do cálculo lambda. Portanto, é possível fazer uma implementação conforme visto nesse exemplo. O barra, mostrado nesse slide, é a definição do lambda em Haskell, ou seja, uma função anônima em Haskell. Agora, executando o nosso código, vamos fazer então a definição da nossa função anônima, que recebe como parâmetro um valor para x, e executa uma soma de x com x, ou seja, o dobro de x. Vamos passar o 2 por parâmetro para essa função anônima que recém criamos. Ele me apresenta o resultado 4, ou seja, o 2 que eu passei por parâmetro vai ser jogado para o x e vai ser aplicado nessa soma x mais x. E para finalizar, vou demonstrar alguns exemplos de chamadas de funções de alta ordem, um dos conceitos mais interessantes da programação funcional, que permitem executar computações dentro de outras computações. É a ideia de passarmos uma função por parâmetro para outra função. Neste exemplo, definimos então uma função que tem o nome função, que recebe por parâmetro um valor x, e dentro dela apenas verifica se esse x é igual a s, retorna true, se não, caso contrário, retorna false. Aí nós temos aqui vários exemplos de chamadas de função de alta ordem. Uma função de alta ordem, como já dito anteriormente, verifica dentro de um conjunto de dados se determinada função retorna verdadeiro ou falso, ou alguma outra situação. Neste caso, estou passando a palavra desapropriado, que é o meu conjunto de dados, e verificando letra por letra se existe qualquer uma delas que retorne true ou false dentro dessa nossa função. Desapropriado possui a letra S, portanto, retorna true. Já na linha abaixo, verificamos também a palavra título, se aparece alguma vez a letra S, a partir dessa nossa função, ele vai retornar false por não ter nenhuma letra S. Já a chamada all verifica se todas as letras são S. Então, no nosso primeiro caso, vai retornar false. No nosso segundo caso, vai retornar true. E aí nós temos uma outra função chamada span, que separa uma lista ou uma sequência de caracteres em duas sequências distintas. Enquanto for verdadeiro o teste que ele está fazendo, coloca na primeira lista. A partir do momento que passa a ser falso, coloca na segunda lista. Então, neste caso, podemos ver que nós temos ASD1MNB. Ele está verificando enquanto for alfa, ou seja, for uma letra, ele vai colocar na primeira lista. A partir do momento que ele encontrar o 1, ele vai colocar na segunda lista. Vamos executar todos esses exemplos para a gente ver também através do GHCI. Visualizando o código do nosso exemplo 6, temos apenas definido a função e a partir dela nós vamos fazer várias execuções. Então, rodando novamente o GHCI com o nosso exemplo 6. Primeira coisa que vamos fazer é a verificação com a chamada de alta ordem n. Estou passando por parâmetro a nossa função e a palavra desapropriado. Está me retornando true porque sim, encontrou um S dentro dessa palavra. Vou fazer a mesma chamada com a palavra título, me retornando false porque não tem nenhuma letra S no meio. Agora vamos utilizar a função all com a palavra título, me retornou false, não tem nenhuma letra S. Vamos colocar uma letra S, me retornou false de novo, porque não são todas as letras que são S. E o último exemplo para finalizar o uso do all,
todas as letras S, me retornando true. Esta outra função span, bem interessante também sua funcionalidade, isalpha, uma sequência qualquer. Para podermos utilizar essa função, precisamos dar um import data.char, e aí sim rodamos a função isalpha, separando nosso parâmetro em duas listas. Continuando nossa apresentação, temos várias linguagens de programação. Temos que várias linguagens de programação funcional são utilizadas em aplicações científicas, muitas vezes embutidas em outras linguagens ou no back-end dessas aplicações. Como exemplo, podemos citar o AutoCAD, que tem embutido nele o interpretador CLISP, para possibilitar a programação de cálculos complexos. Elas também têm inspirado a inserção de conceitos funcionais em linguagens imperativas ou orientadas a objetos, como é o caso do Java com os closures e do C# com o delegate. Como referências para esse trabalho, utilizamos basicamente o livro do Robert Sebesta, Conceitos de Linguagem de Programação, também o livro Haskell, uma abordagem prática, e o Learn You a Haskell for a Great Good, também referente a Haskell. Muito obrigado pela atenção e para o caso de dúvidas, samuel@unochapecó.edu.br.